E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Nas planícies de Shamu, o leão foi acorrentado. Seus membros eles prenderam com um grosso cadeado. Eles gritaram alto e soaram as trombetas diante do leão. Eles gritaram, afinal ele está dentro da nossa prisão. Mas ai da cidade, dos rios, dos campos e do povo, se o leão, um dia, ver-se livre de novo. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje a gente tá aqui pra falar do segundo conto do Conan o Bárbaro, que é A Cidadela Escarlate. Nós queremos agradecer a todo mundo que fez comentários no último podcast, né? A gente quer agradecer ao Jailson Carvalho, Rubem Almeida, Josivan Pinheiro, o Lucas Mimoso, o Elisandro Alves, o AJ e o Lucas H. Todo esse pessoal aí que enviou comentários pra gente. Sim, pelo YouTube, né? É. A gente teve comentário em outros lugares também, como o Facebook, alguns grupos que a gente coloca o podcast, mas se a gente fosse ficar falando de todo mundo, a gente ia ficar uns 10 minutos aqui. Ia ser muita gente mesmo. A gente também pediu para o pessoal enviar comentários a respeito do conto de hoje, né? Para falar o que eles acham a respeito, o que eles acham sobre ele. E algumas pessoas responderam aqui. A gente vai ler uns comentários, vou ler. O Robilan Correia, ele falou que é um dos meus contos favoritos do personagem, um dos contos que mais deixa evidente a parceria Howard Lovecraft. A gente vai comentar sobre isso, mas com certeza. É verdade. A Raquel Oliveira Books falou no Instagram: acho incrível como Howard conseguiu unir o medo do desconhecido à fantasia. Podem dizer que ele é pulp. Para mim, ele fez algo que poucos escritores de fantasia consagrados hoje conseguem fazer. E o WT Thunder também falou: por que vocês não fazem um audiodrama? Ou mesmo só a leitura de alguns contos do Conan? Olha, a gente já tem dificuldade só pra ler essas coisas no comecinho e nas... na intersecção, Na intersecção. Imagina a gente fazendo isso. Ia ser complicado, né? Isso sem contar que a gente faz o podcast no nosso tempo livre, né? Então a gente não teria tempo pra fazer, seria o podcast ou isso. É verdade. Vamos falar sobre o conto? Sim, vamos falar. O conto da Cidadela Escarlate, ele foi publicado alguns anos depois da Fênix na Espada. Ele conta também uma história do Conan como rei, se vendo numa enrascada, né? Num grande problema. E ele, cronologicamente, ele é depois do Fênix na Espada, na verdade. Tanto que ele cita durante o conto ele cita os acontecimentos da Fênix na Espada. Uhum. Então ele funciona muito bem como o conto posterior ao Fênix na Espada. Porque os contos do Conan são meio malucos, eles vão e voltam no tempo, porque eles contam de várias épocas da vida dele, né? Aqui a gente tá vendo novamente o Conan Rei. Tanto que o quadrinho da Cidadela Escarlate, ele sai com o subtítulo Conan Rei. Mesmo. Esse é interessante. A Mitos, eu acho que ela publicou, o Conan Rei e a Cidadela Escarlate. Essa história, ela tem uma coisa assim, um quê meio parecido, só que ela aumenta toda a periculosidade em volta da história, né? Do que seria a Fênix na Espada. Mais uma vez o Conan se vê confrontando forças sobrenaturais, magos de locais distantes e perigosos... E conspiradores. Sim. Mas numa escala muito maior dessa vez. Isso, numa escala muito maior. Que no conto anterior, que a gente até fez o podcast, era praticamente no quarto dele. Sim, a luta é no quarto dele. Que a gente até falou assim, devia ter um quarto de 2 quilômetros, né? Sim. E o bicho sobrenatural, ele chega meio atrasado na luta, né? Nesse aqui, a situação sobrenatural é muito mais envolvente e interessante. O conto é dividido em 5 capítulos bem curtos, né? Isso. Então é muito fácil ler. Ele vai dar 50 páginas ou menos, eu acho. Menos até. É engraçado, eu até comentei com a Thaís, quando eu comecei a ler o conto, eu falei, nossa, eu tenho a impressão que eu li esse conto. E aí eu falei, devo estar confundindo com A Hora do Dragão, porque A Hora do Dragão é um romance do Conan, que é grande, que tem uma ideia um pouco parecida no começo. Aí eu li inteiro, assim, falei, nossa, mas é muito parecido, não é A Hora do Dragão. Aí depois que eu me liguei, eu já tinha lido esse conto numa outra tradução da Conrad. Da Cidadela Escarlate. E eu nem tava percebendo, fui lendo de novo, assim. Mas eu gostei de novo, então... O que você achou dele? Eu gostei bastante, na verdade.
Eu achei ele mais legal que o Fênix da Espada, até. Porque eu gosto muito das partes do Conan em perigo. É que isso vai entrar nos spoilers, então eu não queria spoilear. Mas, no geral, eu gostei mais. Ele é divertido, apesar de ser um pouco corrido, né? Porque acontece muita coisa num conto só. Bastante coisa. Mas ele é um conto que eu gostei pra caramba. E você? O que você achou? Eu gostei bastante. Nesse conto a gente conhece mais o Conan, conhece mais o mundo do Robert Howard, né? E o que eu fiz? Eu li o conto A gente tá usando o livro do Pipoca e Nanquim, né, pra ler. Isso, que é o Conan Bárbaro. E eu li o conto nele. Daí eu falei assim, deixa eu dar uma lida no conto em inglês também, né? Porque a gente já tinha comprado no Kindle todos os contos do Robert Howard. Aí eu comecei a ler no Kindle. Foi uma experiência interessante, que outro dia, conta dos Jardins da Lua, a gente ouviu um podcast com o Steven Erikson. Até um podcast canadense. E nesse podcast, o host perguntou pro Steven Erikson, falam que você se baseia muito em Shakespeare. Que a sua escrita é shakespeariana, porque é no sentido de que as frases são divididas em respirações. Isso. Que são frases que podem ser faladas em uma respiração só. Não necessariamente frases curtas, mas... que foi uma coisa até que o Gustavo aprendeu num curso do Enéas Tavares, aqui no Sesc. Pra quem não sabe, o Enéas Tavares também foi autor brasileiro, ganhador do concurso da Leia, de fantasia. Isso. Que escreve steampunk no Brasil, que é bem interessante. É bem legal. Então, o que eu achei interessante quando eu li em inglês Robert Howard também faz isso. Ele consegue quebrar as frases e ter uma cadência a leitura. É engraçado o cara ter feito o pedido da gente fazer a leitura pro audiodrama, porque ele é um livro... As histórias do Conan são muito propícias pra isso. Elas são excelentes de você recitar ela em voz alta. Se você testar, você vai ver como é legal. É bem legal. E tem muitas frases de impacto, né? Ele tinha que ter impacto, né? Cada capítulo tinha que deixar a pessoa querendo mais. Então é aquela coisa que em uma frase ele dizia muita coisa. É verdade. Ele tem que passar muito significado. E você percebe isso, eu pelo menos percebo isso, que é o quê? Quando eu vejo que a pessoa tá enrolando, eu vou pulando o parágrafo, né? O Conan, muitas vezes eu tenho que voltar pra ver. Não é possível de eu ter perdido alguma coisa. Reler um parágrafo. Muitas vezes acontece de eu me distrair, eu volto e releio. Porque tudo que você tá lendo ali é importante pra história. Não tem nada ali que não vai ser importante. Eu acho engraçado, o Robert Howard, nesse sentido, ele me parece, então, outros escritores consagrados, que é a Ursula Le Guin e o Steven Erikson, que a gente já falou, né? São aqueles escritores que passam muita coisa com texto pequeno, assim. E ele com menos páginas ainda. Porque se for ver, nesse conto acontece muita coisa. E é um conto que me deixou com medo. E eu vou parar por aqui. O Gustavo já sabe por quê. Mas a gente vai falar agora na parte dos spoilers. Isso. Então nós vamos pra parte dos spoilers agora. O leão andou pelos salões do inferno. Sombras sinistras cruzaram o saguão averno. Formas sem nomes e de hálito escaldante. Monstros de bocarras abertas e gotejantes. As trevas gritaram com um tremor eterno, quando o leão espreitou pelos salões do inferno. Bom, se você está ouvindo essa parte, então agora você está disposto a ouvir spoilers. Vamos falar um pouco especificamente sobre a história desse conto, né? O Conan, ele é rei da Quilônia, ele já sofreu o atentado do Rinaldo. Do Rinaldo. O difamador. O difamador. É engraçado que nesse conto ele indica o Rinaldo como se fosse o líder do atentado. E sendo que não necessariamente, né? Na época que a gente leu o Fênix da Espada. O que acontece? O Conan, ele recebe uma mensagem de um reino vizinho pra ele auxiliar eles, e aí ele leva os cavaleiros dele pra irem auxiliar esse reino. O normal era ir só com 1000 cavaleiros, e ele, de espírito nobre, ele leva 5000 ao invés de 1000 cavaleiros. Na verdade, era uma armadilha, era uma emboscada. Vários reinos fizeram uma aliança. 2 reis, né? 2 reis, né? Strabonos e o Amaurus. E eles fizeram uma aliança, e eles trouxeram para essa aliança também um mago, que é o mago Tsota. E eles têm um combate nas planícies de 5-1.
que eles trazem 5 vezes mais forças do que as forças do Conan. E o Conan, ele é esmagado pelas forças adversárias, que além de mais numerosas, são variadas, né? Ele tava só com cavaleiros. E na verdade a história começa após isso. A gente começa com um campo de batalha já devastado, todo mundo morto. E ele estando pra ser capturado. Isso. Aí o Conan, ele é capturado com a ajuda do mago. Porque o Conan fala assim, ele vai tentar lutar, né? Não, essa parte é muito engraçada, que é assim, os caras não conseguem capturar o Conan. Ele tá sozinho, todos os homens dele morreram. Só que ele é invencível ainda no combate. Então, os caras estão tentando capturar ele e ele mata um atrás do outro. Aí o mago chega e só encosta nele. O mago fala assim, não, pra deixar que eu resolvo. Aí ele usa um anel, né, com um veneno, que é o veneno mais rápido que eu já vi na vida. De início eu tava achando, nossa, esse mago, na verdade, ele não faz magia, ele só usa, sei lá, venenos alquimia, e coisas, né? Alquimia. Mas aí depois a gente descobre que ele é meio demônio, né? É verdade, tem isso. Aí o que acontece? Ele captura o Conan, e é aquela história, né, eles podiam matar o Conan ali, mas não. Não, lógico que não. Não, Você acha? Vamos levar ele pra masmorra pra ser torturado. Pra ser comido pela cobra. Esse é o seu terror, né? Sim. Tá, aí eles levam o Conan até a Cidadela Escarlate, que é o nome do conto, né? Tinha que entrar em algum lugar. A Cidadela Escarlate, ela é a fortaleza do mago, do Tsota. Ele tem essa fortaleza que todo mundo morre de medo de chegar perto dela, porque falam que é cheio de demônios e etc. Ele tem uma masmorra, né? Isso, ele tem ótimo realmente... pra aventureiros. Então, é muito D&D essa muito parte. Muito XP, né? Uma masmorra que tem salas diferentes, em cada sala mora um monstro. O Conan é aprisionado no subterrâneo. Na verdade, antes dele ser aprisionado, tem uma discussão ali entre o Conan e o Amaurus. E o Amaurus quer matar o Conan, porque ele fica meio bravo com o que o Conan tá falando, né? Que ele fica falando que eles são os porcos. E que eles não fazem bem pro povo deles. O Conan fica falando que ele não cobra impostos e que os caras que ele cobra poucos impostos e os caras cobram muitos impostos. Então a discussão tributária. E é lógico que a gente gosta mais do Conan porque ele cobra pouco imposto, né? Ah, tá. Não, eu não sou anti-imposto, eu sou a favor de impostos, só não predatório, como é o caso do Amaurus e do Strabonos. Mas, e ele fala que eles fazem o povo sofrer além de cobrar os impostos. E o Conan fala que ele não faz o povo sofrer. Sim, verdade. Ele fala que no reino dele ninguém ousa bater nos próprios empregados, nem nada disso. Isso. Aí o Amaurus vai tentar matar, daí o mago fala assim, você tá maluco? Eu trouxe ele até aqui pra minha cobra comer. Ele não fala isso, né? Mas... eu tenho outros objetivos com ele. Aquele papo de vilão. Aí o Amaurus não se contenta e quer matar, daí ele pega e sopra um pó nele, deixa ele meio que cego momentaneamente. É verdade. Essa é outra cena que reforça a ideia de que... ele não faz magia. Ele não faz magia. Que ele fala assim, eu achei... E ele até conta onde ele arrumou o pó. Eu achei numa tumba da Estígia esse pó. Tipo, pra que ele tá falando isso? Ele quer que o cara vá lá comprovar se é verdade? Ou às vezes ele vende, sei lá, ele tá fazendo propaganda. Eu achei na tumba. Eu vendo por meio quilo, por 12 mil luas de ouro. Afinal, ele deve ter que pagar imposto também pra alguém. É verdade. Então ele tem que ter uma renda ali. Os Strabonos. Ele tem que ter uma renda pra fazer os experimentos dele e tal. Será que ele declara cada monstro como dependente? Eu faria isso. Tá, com certeza. Você não declara nossos gatos como dependentes? Não pode. Não pode. Não pode. Tá. Enfim. Aí eles levam o Conan até a masmorra, ele é acorrentado lá com umas correntes invencíveis. Porque assim, eu já vi muita história do Conan arrebentando corrente, né? Ele fica reiterando várias vezes como é invencível. Tipo, que elas são grossas, do tamanho de um polegar, né? Os elos, tipo, a grossura de um polegar, os elos de ferro, e que ele tem um cinturão de metal, e blá 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 blá. Aí tem um monte de coisa lá. E aí, na verdade, quando eles começam a entrar na masmorra, você já começa a perceber que tem alguma coisa errada. Porque assim, tem um portão, e depois do portão tem uma grade. Aí você fala assim, por que tem 2 portões? É porque tem seções que tem que proteger as pessoas, né? Porque as criaturas que vêm na masmorra é um negócio bizarro, né? Sim. Mas aí enquanto ele tá preso lá... Não, eles prendem ele, tipo, 5 minutos depois ele já começa a ver alguma coisa na escuridão chegando.
Aí ele vê que é uma cobra. É, uma cobra gigante, né? Ele fala que ela tem 18 pés, eu não sei quanto dá 18 pés, acho que cada pé é 33 centímetros, né? Ah, sei lá. Não parece tão grande assim, na verdade, se a gente comparar com uma sucuri, mas ele dá umas dimensões assim... Nos meus pesadelos é uma anaconda. É, os desenhos que você vê, você pode ver até as nossas capas aí, são todas as cenas do Conan com o confronto da cobra. Até teve um comentário engraçado no Instagram sobre isso. Não, e ele fala que a cobra, a cabeça dela é maior que a cabeça de um cavalo. É. Eu acho bizarro essa parte. É, terei pesadelos hoje, com certeza. Que eu morro de medo de cobra. Não, e aí a cobra vem e fica sentindo o Conan, porque ele fica imóvel, né? Ele fica bem imóvel, assim. Aí tem uma hora que chega a cair o veneno dela na perna dele. É, e ele fala... Ele fala que dói um absurdo. Não, ele fala... Não só isso, depois ele fala... meio que machucou ele. Ele só não fala... Tanto que ele fala que ele vai ficar com a cicatriz do veneno por anos. Assim, pro resto da vida, na verdade, né? Aí, beleza. Aí ocorre aquela situação que tem que ocorrer, né? Que a cobra ignora ele. Ela acha que ela não tem certeza de se ele tá vivo porque ele não se mexe e tal. Mas aí tá chegando alguém, faz barulho e ela pega e vai embora. Aí chega alguém, ela invade a cela e ele fala que vai ajudar o Conan. É um cara que o cara fala assim, eu tô aqui pra te soltar, o que você vai me dar se eu te soltar? Aí o Conan vai fazendo as ofertas, né? Eles começam a negociar. Aí o cara, eu trouxe as chaves, eu roubei do carcereiro. Aí o Conan vai negociando, e aí ele vai aumentando o preço, aí o Conan vê que o cara tá de sacanagem, que o cara tá pedindo uns preços, assim, absurdos. A última oferta que ele faz, ele fala assim, eu vou dar o valor do seu... o peso do seu corpo em ouro. Aí o cara fala assim, olha... ele fala que ele vai dar um palácio pro cara. Ele fala, eu te dou um palácio em tal região. Sim. Aí o cara fala, olha... Eu não sei se lembra, mas você esteve há um tempo atrás na cidade de Jabombe. É. E você matou um rei. E era o meu irmão. E eu fugi. O que eu quero é a sua cabeça. Quando o cara vai matar o Conan, inesperadamente, quem é que salva o Conan? A cobra, maligna. Mas ela salvou o Conan, ela é maligna? É. A cobra leva o cara pra escuridão, começa a comer o cara, o recém-chegado, e o Conan vê que o cara soltou tanto a espada como as chaves. O Conan faz aquilo que a gente sempre faz pra tentar alcançar alguma coisa, né? Ele tira o chinelo e fica puxando. Ele fala, né, que tira a sandália e puxa. Eu puxa com o dedão assim, ó. Eu me identifico muito com o Conan. Eu já puxei coisas com o chinelo, porque eu tava com preguiça. Não era porque eu tava acorrentado, porque eu tava com preguiça. Ele tira o chinelo e pega com os dedos, né? É. Aí ele foge, ele começa a explorar a masmorra. Ele pega com os dedos. Desculpa, eu tinha entendido, sabe o quê? Que ele pega o chinelo e puxava com o chinelo. Não. Ele tira o chinelo pra pegar a chave com os dedos, quem nunca, né? O Conan de chinelo. Chinelo de dedo. Havaiana. Havaiana. Ele se liberta, aí agora ele tem uma espada, ele pega a tocha que tem lá na região. Aí ele vê que a porta dupla, uma das portas ela só abre por fora, né? E aí ele fala... Então não tem como sair por ali. Aí ele fala, puta, vou ter que achar outra saída. Aí ele começa a investigar a masmorra. E a cada lugar que ele passa é uma coisa pior que ele vê. Primeiro ele vai num lugar que tem um bicho que é um monte de tentáculo e um bico estranho, e o bicho fala com uma voz de mulher, fica rindo, né? Isso tudo que a gente tá falando, assim, a partir de quando ele entrou na masmorra, é tudo no capítulo 3, que é o maior e o que mais acontece coisas, né? Sim. E ele é o que tem esse clima bem Lovecraftiano. É verdade. E eu gosto do negócio do Conan nessa parte, porque assim, a gente sempre tem aquela imagem do Conan como aquele cara, assim, guerreiro invencível. Tanto que é a imagem que até eles passam no começo. Só que o Conan, uma coisa recorrente dele, ele tem medo de coisas sobrenaturais. Ele não liga pra homens, ele luta com homens quantos vierem, que nem ele lutou com o exército lá sozinho no começo da história. Mas quando ele vê os bichos, tipo, até a cobra gigante, que é meio que uma cobra gigante, ele não quer enfrentar ela. Ele foge. Ele foge depois. E ele foge de tudo. Ele faz quer saber? Foda-se. Eu vou embora. Tem uma hora que ele vai... Tem um bicho que tá fazendo um barulho, parece uma mulher em perigo, né? Esse aí, o dos tentáculos. E é um bicho bem bizarro.
Isso é um negócio interessante, que assim, as pessoas têm uma imagem do Conan dos quadrinhos, que assim, sempre que ele vê esse bicho bizarro, ele pula em cima e enfia a espada. Só que o Howard, ele era um cara assim, bem mais realista nesse sentido, né? O Conan, em geral, é lógico, não vou falar assim, ele é um personagem realista, mas ele é um herói realista. Sim. Tem até uma frase que eu achei bem interessante, que ele fala assim, que é quando ele encontra um mago, alguma coisa assim. Ele fala, por que você não... ele encontra uma pessoa envolta em um monte de planta, assim. Aí ele não sabe se é a pessoa ou se... O que é aquilo? Ele vai e corta com a espada. Não, que a planta, ela é toda agressiva, assim. Ela fica vibrando ameaçadoramente. Tentando atacar ele mesmo. Aí ele vai, corta a planta, aí ele descobre que era um feiticeiro que tava ali. Aí a planta mantinha ele vivo, mas preso, aterrorizado, né? Aí o feiticeiro fala assim, nossa, mas por que você não puxou a raiz dela? Aí o Conan fala uma frase que todo herói devia tomar isso como base. Porque aprendi há muito tempo a não tocar naquilo que não compreendo. Verdade, né? Então, aí, ó. Cadê o Matt do Roda do Tempo pra aprender isso? Cadê? Sim, eu ainda lembro disso. Sim. Não, ok. A gente não precisa descrever especificamente todos os horrores que ele encontra, mas ele encontra diversas coisas e ele foge de tudo. Mas a cobra é o pior. A cobra é o pior. Eu acho legal que é assim, aí ele liberta o mago, qual que é o nome dele? Pelias, como você quiser. Na minha cabeça ficou Pelias. Eles libertam Pelias, aí ele descobre que o Pelias ele era um rival. Que Pelias, não sei, eu me lembro a Pelanza. Ok. Ele descobre que o Pelias ele era um rival do Tsota, que desapareceu, e o Tsota tava... Há 10 anos. Há 10 anos atrás, o Tsota tinha capturado ele e tava torturando ele com aquela planta infernal. O Pelias, ele é um feiticeiro muito poderoso também. Aí o Pelias fala, não, pode deixar que agora eu tiro a gente aqui da masmorra. Aí ele fala assim, não, mas lá eu só consigo abrir por fora. Aí ele, não, eu dou um jeito. Aí eu esse cara já começou. Aí eles começam a andar juntos. E ele fica conversando com o Pelias, e é engraçado que você vê que o Conan ele começa a ficar com medo do Pelias pouco a pouco, com as coisas que ele faz, tá? Porque quando eles chegam lá na grade, o Conan tinha matado um carcereiro que tava do lado de fora, através das grades, né? O Shukeli. Isso, foi ele. Ele enfiou a espada através da grade e o cara morreu, assim, vazou as tripas do cara no chão e tal. Aí ele chega lá e aí o Pelias começa a falar assim, levanta, Shukeli, levanta e abre pra gente. Aí o morto levanta e vai lá e destrava. O Conan fala, nossa, será que o cara tava vivo? Aí quando eles passam, o cara cai morto de novo. Aí o Pelias, não, o cara tava morto mesmo. É que eu fiz ele voltar do inferno pra... E ele não gostava nem um pouco do cara, porque ele que deu que o feiticeiro... Ele tinha os seguidores dele. Ele foi capturado bêbado. Verdade. É muito engraçado. Que ele até fala assim, que ele é humano. Que ele que fala que o outro é meio demônio. Que ele fala que assim, ele não sofre das tentações humanas. Sim, sim. O Shukeli fez o Pelias assistir os discípulos dele serem devorados pela cobra. Isso. É isso. Aí eles saem lá e aí o Conan fala, nossa, a gente precisa fugir daqui. Aí o Pelias, não, eu gostei do palácio, acho que eu vou ficar com ele. Ele, não, você tá louco? Ele, não, você não tem noção do que eu posso fazer ainda. Aí ele pega e mostra que, enquanto eles estavam lá presos, que os exércitos do Strabonos e do Amauros estavam invadindo a Aquilônia. E eles estavam colocando um rei fantoche no lugar do Conan, que é o príncipe Arpelo. Aí eles estavam invadindo a Aquilônia, e o Arpelo tinha tomado a capital, que é Tamar, tal. E o Conan fala, meu Deus, eu tô tão longe aqui. O Pelias fala, não, pode deixar que eu dou um jeito nisso. Aí ele invoca a criatura voadora e o Conan vai voando nas costas desse bicho. E eu achei assim, parecia meio que um pássaro pela descrição. Mas sim. O desenho é muito estranho. Parece uma raia. Eu imaginava mais um pássaro. Uma raia Lovecraftiana. Aí ele chega lá na cidade. Aí tem a cena mais engraçada do mundo. Ou pelo menos dessa história. Que é quando os caras estão falando do Arpelo. E aí eles falam assim, o Arpelo, apesar de ser um príncipe... Ele é um guerreiro muito competente, as pessoas temem ele, e ele se arruma bem, mas ele tem uma espada que já viu muitas campanhas e guerra. E ele fica um tempão falando isso, assim, alguns parágrafos. E aí, de repente, o Conan chega, pula do bicho voador, direto na torre, cai do lado do Arpelo, e aí o Arpelo vira... Com seus movimentos felinos. Felinos. Isso, verdade. Todos os movimentos do Conan sempre são felinos. O Arpelo,
Conan? E aí o Conan pega o arpelo e joga por cima da murada, assim. Que tem 45 metros, que é bem falado aqui no livro. E tem uma multidão lá embaixo, porque tá tendo uma revolta na cidade, porque eles já tinham aumentado o imposto, já tinham feito um monte de merda. Instantaneamente, né? Aí tinha uma multidão, eu falei, meu Deus, e se isso cair em cima de alguém? Pode matar, né, esse cara. A multidão abre, né? Ele fala. A multidão abre, mas já pensou se não dá? Sei lá. É que eles ouvem a gritar, eles veem o Conan chegando voando, né? Por isso que eles estavam impressionados, tinha parado tudo. Ok, aí o Conan lidera a revolta pra matar o restante dos soldados do Pelo. Depois eles vão atrás do Trócero e ele vai trazer que havia uma parte do exército do Conan. E aí eles vão juntando todo mundo no caminho e eles vão até Shamar, que é outra cidade da Aquilônia também, que no momento é a que tá sendo sitiada pelas forças do Starbonus e do Amaurus. E aí tem meio que uma batalha final, né? Um confronto. O Conan tá com quantidade menor de exército, mas eles... Mas o que pesa muito no exército inimigo é... Todo mundo achava que o Conan tava morto e que ele é meio uma assombração ali. Então o pessoal fica com um pouco de medo, né? Sim. Então isso desestabiliza emocionalmente o inimigo. É verdade. E eles começam a matar bastante e tal. E eles têm umas unidades de elite no grupo do Conan, que são boas, né? E também os reis deles, né, que é o Starbonus, ele fica meio que desesperado e fica falando pro general dele, que é o Arbanus, que eu achei meio péssimo, que é um nome muito parecido com Amaurus, então eu fiquei confundindo os dois. Teve uma hora que o Arbanus morreu, eu falei, nossa, mas o Amaurus morreu. O Arbanus ele leva uma flechada na cara muito rápido, né? E aí você fica pensando, nossa, daí depois só do Amaurus, mas ele não morreu? Eles ficam meio que desnorteados mesmo, vendo o Conan ali. Aí eles não... Toda a estratégia deles se perde, eles vão pro tudo ou nada e acaba que começa a morrer um monte de gente. É lógico, o exército do Conan também morre muita gente. Se eu não me engano, ele fala que no final sobra 500 pessoas. Sim. E eles vão meio que jogando o exército inimigo dentro da água, no rio. Fosso... Na verdade, eles vão tentar fugir, se eu não me engano, até o feiticeiro consegue cruzar uma ponte, mas com peso cai a ponte. Sim. E aí depois o Conan ele consegue perseguir o feiticeiro. E aí ele confronta ele no meio da planície, aí o feiticeiro tenta usar o truque parecido de... Eu achei muito legal essa parte, porque assim o feiticeiro fala, mas se você me matar, eu vou assombrar seus sonhos, blá, 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 blá. Começa a fazer um monte de ameaça, assim. Daí ele vai, não tem dúvida, ele pega e corta a cabeça dele. Eu falei, bem melhor o cara ficar assombrando os sonhos do que na vida real também, né? Não, tem um detalhe. Uma águia aparece do nada e ataca o cavalo do feiticeiro quando ele tá fugindo. Porque o cavalo... Ele fala de um negócio que parecia que o cavalo era sobrenatural, que não ficava cansado, que era muito rápido. Aí a águia ataca. E aí você já acha estranho, porque... aí você fala assim, provavelmente... Na hora eu já pensei, né? É o Pélias, né? Aí... Quando ele corta a cabeça do feiticeiro, a águia volta e pega a cabeça. E a águia ri. Ela pega a cabeça e ri pro Conan. Ela olha pro Conan e ri, assim, tipo, que nem o Pélias. É muito, muito macabro essas coisas, sabe? Que a águia, ela pega a cabeça e depois o corpo sem cabeça do feiticeiro levanta e sai correndo na direção da águia. E aí o Conan... Aí é uma parte que eu achei muito interessante como ele acabou o conto, que ele fala assim, olha, eu sou muito grato ao Pélias, mas espero nunca mais encontrar ele. Esse cara é muito, muito assustador também, né? Esse negócio de ficar erguendo os mortos, fazendo essas coisas. Enfim. É bem assustador. Realmente, ele junta bastante aventura e fantasia com essa coisa macabra e assustadora, assim. A parte do fosso, das criaturas que ele encontra, são bem Lovecraftianas, né? Sim. Tem a criatura com tentáculos, tem aquela criatura que ele não consegue ver, mas ela fica assombrando ele perto do fosso. Tem a planta que fica possuindo as pessoas. Sim. E tudo isso, né? E sem falar nos corpos que correm de um lado pro outro por causa do Pélias. No último episódio você falou que você não gosta muito de contos. Mas você gosta dos do Conan. Eu gosto, porque... Primeiro, porque eles são maiores do que o normal de contos. Eles são bem grandes, se você for pensar. Segundo, que eles seguem uma lógica muito de início, meio e fim. Porque, assim, hoje em dia a gente tem uma ideia diferente do conto, né? Hoje em dia a gente tem a ideia do conto ele ser uma história curta com impacto. Sim. Só. O Conan, ele traz 5 capítulos. Cada capítulo tem seu próprio impacto. Ele não é uma história curta, ele é um arco de história, né? É o modelo folhetim. Isso, exatamente. Porque assim, se o Conan fosse
escrito num conto moderno, os caras contariam uma cena só. Escolheriam uma cena. Começaria já com o Conan preso ali na masmorra e terminaria... Seria o capítulo 3, sabe? Sim. E aí terminaria com ele escapando. Seria isso só o conto. E não, nessa época, os contos, eles eram uma junção de vários pedaços que saíam na revista, então eles ficavam maiores, eram mais conclusivos, eu acho que você conseguia se envolver um pouco mais com o personagem. Sim. Coisa que naturalmente não se faz, em geral, nos contos. Você falar que o personagem era recorrente, você ia se acostumando com ele, conhecendo mais, sabe? Porque assim, você não teve mais informações dele? Sim, bem mais. O Fênix da Espada, ele dá um pouco de... Assim, pra você saber quem é o Conan. E esse bem mais. Esse dá bem mais e muita mais informaçõezinhas, assim, jogadas do passado dele. Não são exploradas, mas são jogadas. Igual o cara que vai tentar matar. Sim, sim. Tem isso. E tem várias outras coisinhas que você vê ali que é... Não sei se foi o planejado de escrever isso e tal depois também. Sim, pois é. Você recomendaria o conto? Sim, recomendo. É assim, é o que eu falei no primeiro podcast. Por mais que você não goste de Conan, compre esse livro que ele é muito bonito. Então, mas eu recomendo. Fetichismo. Eu recomendo, é um conto que você vê um crescimento bem grande do personagem. Tem alguns probleminhas? Tem, da época dele. Em que foi escrito. Então, a gente tem que... Algumas coisas que a gente tem que relevar mesmo. A gente tá falando de anos 20 e 30. Né? É normal. Da mesma maneira que a gente tá escrevendo hoje, talvez daqui uns 50, 60 anos as pessoas vão ver vários problemas da nossa época. Inerentes, né? Que era normal pra gente, mas que não vai ser naquela época. Espero eu, porque espero que a humanidade evolua, né? Mas eu gostei. É uma leitura hiper rápida, então se você gosta de leituras rápidas, aventura, Lovecraft... Verdade. Então é pra você esse conto. E você recomenda? Recomendo, com certeza. Isso aí não precisa nem perguntar, né? Afinal, ele já deixou bem claro que ele casaria com o Conan se pudesse. Eu sou super fã do Conan há muito, muito tempo. Eu li os contos dele também há muito tempo. Eu gosto de ler, eu gosto de reler. Eu acho que é um negócio, assim, maluco que o cara escreveu tão bem, assim, nessa época que ele escreveu. Era uma literatura barata, né? Era um negócio assim que o cara tava vendendo pra uma revista. E mesmo assim o cara se importava tanto com a qualidade disso. Porque assim... Você vê que foi muito revisado, né? Eu li muito pulp. E eu já li muito pulp porcaria. Até de cara famoso. Até assim, pulp que é considerado um dos melhores ainda é coisa assim bem fraca. Eu acho que o Howard é o cara assim que é o topo, assim, na minha opinião. Eu gosto muito do Lovecraft também, eu acho fantástico. Mas eu acho que pra mim o Howard era o melhor escritor da época pulp, assim, com certeza. Esse conto eu acho que ele transmite bem isso, como ele pode fazer muitas coisas dentro de uma história só, como pode ter terror, aventura, ação, sabe, guerra, sabe, muita coisa em uma história pequena, assim, tão autocontida, né? Você fala que, ele mistura espada e magia com terror cósmico, sabe? É muito legal esse tipo de coisa, é muito, 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 muito divertido. Absolutamente, recomendo, eu acho obrigatório. Ainda mais essa versão do livro. Sim, com certeza. Bom, essa foi nossa opinião sobre o conto Cidadela Escarlate. No próximo episódio a gente vai falar sobre História de Herói, que é um conto também, porque afinal a gente leu vários livrões, e é do livro Crônicas da Tormenta, que é uma antologia de contos que se passa no mundo de Tormenta. Isso, o mundo de Tormenta, pra quem não conhece, ele originalmente foi criado como um cenário de RPG aqui do Brasil. O livro do Crônicas da Tormenta, acho que ele foi a primeira aventura literária dentro do universo do Tormenta, assim. Existiram dentro de revistas contos, mas esse foi o primeiro que foi um compilado, que saiu um livro mesmo de literatura sobre Tormenta. E o História de Herói, ele foi escrito pelo Leonel Caldela, que lançou vários livros também por aí, que vocês podem achar, inclusive uma trilogia do Tormenta. E teve livros que saíram pela Leia, tem diversas coisas, né? Tem várias coisas. E é um conto hiper curto, dá tempo de vocês lerem pra acompanhar, tem 18 páginas. Sim. A gente vai fazer bem curtinho também da próxima vez. Que afinal a gente leu do Mundo, Os Jardins da Lua, eu estou lendo
o nome do vento no momento também. Então eu tô precisando de um pouco de tempo pros outros. Sim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E se vocês quiserem, vocês podem comentar pelo Facebook, pelo YouTube. Isso. Tem no site Grifo Nosso também. Dá pra comentar pelo Facebook agora lá. A gente fez algumas alteraçõezinhas na página. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. E bem-vindo ao Canavial.